Série pra mim, é Stranger Things mesmo que fala, né? Aquela série me fez refletir sobre uma série de coisas. Por exemplo, quando eu ganhei essa camisa, que é da campanha do mês passado, de missões estaduais do estado, o tema é Conectados à Grande Missão, eu comecei a pensar que aquela série remonta uma ideia de pessoas de diferentes idades, de diferentes propósitos, de diferentes estilos de vida, de diferentes situações, e até nessa última temporada, de diferentes, inclusive, países e estados, estavam em lugares muito diferentes, mas se conectam por um mesmo propósito, por um mesmo objetivo. Então, se você parar pra pensar, ela não é só uma série que você olha e fala, ah, que legal. Ela é uma série que dá pra você tirar muitas lições dela. Por exemplo, em Mateus 9 e 11, e 10, até o capítulo 11, iniciozinho do capítulo 11, o texto fala sobre uma grande missão, sobre a missão de Deus, a Mission Day, a missão que Deus deu pra gente, tá ligado? E aí o que acontece? Se você pega essa missão, pega esse texto, em algum momento você vai perceber que do início ele começa a falar da responsabilidade, do engajamento. No final ele fala das recompensas. Só que muita gente não percebe que desde o final até todo o meio, todo o contexto está ligado com aquele iniciozinho lá onde Jesus dá autoridade pro pessoal. Então presta atenção. Vamos entrar no tema aqui comigo. Quando a série termina, todo mundo tem uma recompensa junta coletiva. Ainda que tenham feito funções diferentes, a recompensa da sobrevivência de ter salvado o mundo é a mesma para todos. Então o que eu quero que você pense aqui comigo? Quando a Bíblia diz lá em Mateus 10, 41, 42, fala assim, aquele que recebe o profeta na condição de profeta terá o galardão do profeta, aquele que recebe o justo na condição do justo terá o galardão do justo, e aquele que der nem que seja um copo d'água a esses pequeninos, apontando para os apóstolos ali, Jesus aponta para os apóstolos pequeninos, ele está dizendo assim, cara, nem que dê água para um destes pequeninos aqui, você vai ter a recompensa, porque você vai dar como se fosse diretamente a mim. Você já parou para pensar que essa recompensa não é só uma recompensa por dar a ele, não é uma recompensa por dar a ele, é a mesma. Se eu fiz uma coisa e vou receber aqui uma xícara, quem me ajudou a fazer essa coisa que eu fiz vai receber também de Deus a mesma xícara. Ele não está dizendo uma recompensa, ele está dizendo a recompensa do profeta, a recompensa do justo. Então olha só, se você parar para pensar, no início da série, há um personagem que some, por acaso descobre um mundo invertido, descobre uma menina que tem poder, que tem autoridade para combater isso. Cara, se você perceber a ligação que isso tem com o texto, você faria muito mais pelo evangelho, pelo profeta, pelas pessoas que estão talvez na linha de frente. O que eu quero que você entenda aqui? Quando Jesus chega e fala assim, Mateus 10, 1, eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, fazer todas as coisas que eu fiz em meu nome. Ele fala a palavra exousia, autoridade sobrenatural, um poder sobrenatural, a mesma autoridade dele, o mesmo poder dele. Ele coloca sobre os apóstolos para saírem e envia eles. E aí ele continua o texto dizendo, olha só, mas eu estou enviando vocês no meio de um caos, no meio como ovelhas no meio de lobos. Sejam astutos como a serpente. E continua dizendo sobre o que eles enfrentarão no caminho. E aí em algum momento ele fala assim, se entrares vós em uma casa e essa casa os receber, deixe sobre ela a paz. Quando ele está dizendo essa casa, ele está dizendo sobre a recompensa do profeta, ele está exatamente dizendo a mesma coisa. Esta casa não é a casa de não cristãos que vão receber o evangelho. Não é isso não, uma vez um pastor me disse isso, não é isso não.
esta casa, é porque quando Mateus escreve, Jesus tinha falado há muito tempo, quando Jesus tinha falado, ele já sabia o que aconteceria no futuro. Então quando Mateus está escrevendo, a igreja já tinha sido perseguida em Atos 6, 7, e já tinham dispersado. Como já tinham dispersado, existiam cristãos espalhados já pelo mundo por causa da perseguição que começou em Jerusalém com a morte de Estevão. Então, quando chegava um dos apóstolos lá, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês vão ser conhecidos. Não é sair hospedando qualquer profeta também não. Ele está dizendo o seguinte: vocês são conhecidos, vocês são apóstolos. Quando vocês chegarem nessa cidade, as pessoas vão saber quem é, vocês vão lembrar, as pessoas sabem que é um apóstolo. As pessoas que já haviam saído de Jerusalém porque o evangelho estava sendo perseguido. Você tem que pensar nesse contexto pós-morte, ressurreição, Pentecoste, tá? E aí, quando você pensa nesse contexto, Jesus está dizendo o seguinte: só que vai ter gente que não vai querer isso aqui. E aí, completa o texto: haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para esta casa ou esta cidade. Bata-lhe o pó, nem o pó. Apesar da graça, Deus ainda é justiça. A gente precisa entender isso. Então, se eu sou leviano com a missão, com a minha responsabilidade, não é só porque tem uma promessa de recompensa, é porque também tem um decreto de que se você não se envolve com essa missão, meu irmão, não há misericórdia, não há imparcialidade no reino de Deus, não há imparcialidade no evangelho. Portanto, quando você remonta a série, todos aqueles meninos, todas aquelas pessoas, elas de uma forma se envolvem, tá? Então vamos lá. Mas olha só que curioso. Quando a gente está em missão, a palavra missão, a gente tem que pegar o projeto, chegar no objetivo final, eu explicar o que você precisa de fazer até lá, o que você precisa de construir até lá, o que você vai ter que enfrentar até lá. Então Jesus está falando do que vai ter que enfrentar até lá. Não é vai lá pregar o evangelho, por isso que ele fala uma vez só sobre pregar o evangelho, duas vezes só sobre anunciar o reino dos céus. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, mais fácil explicar a vocês como é que vocês têm que fazer do que explicar a teoria final de onde vocês vão ter que se encontrar, fazer as coisas, o objetivo final da coisa. É mais ou menos assim: quando você pergunta a alguém o que é cultura, a pessoa fala que cultura é música de um povo, a cultura é a comida de um povo, a cultura... E isso não é cultura. Isso são manifestações da cultura. Cultura, definição epistemológica, é a capacidade de objetivar-se que o ser humano tem. Olha só que legal. Quando você pensa na gravidade, você fala: a gravidade é essa força que puxa para a Terra. Isso não é o conceito de gravidade. Isto é a manifestação da gravidade. A gravidade, o conceito técnico dela, é a unidade de medida. Unidade de medida, é uma medida, uma unidade para medir a força dos quais a Terra atrai os objetos para o centro dela. Então, se você para pensar, a gente fala muito mais vezes sobre manifestações de algo do que sobre aquilo que algo é, tecnicamente, porque é mais fácil explicar a manifestação. Então, quando Jesus diz: olha, vocês vão anunciar o reino, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, ele está dizendo o seguinte: isso é o reino de Deus, isso é o reino dos céus. O reino dos céus é você manifestar tudo isso. E aí o interessante
é que se você parar para pensar nessa questão do reino, da manifestação, ele é necessário um poder, o poder que emana de uma só pessoa. Assim como na série uma só pessoa tem poder, o poder emana de uma só pessoa. Entretanto, todas as pessoas descobriram, através de um objetivo, um propósito, uma capacidade sobrenatural para conseguir ajudar o objetivo final da grande missão. Então, o que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos de nos engajar a essa missão. Essa missão não é de alguém que está à frente da igreja, de alguém que usa o ministério, alguém que está simplesmente fazendo lá. Essa missão é daquele que também oferece um copo d'água que seja. E eu acho interessante, já fala que o copo d'água é para esses pequeninos. O apóstolo é pequenino, tem tanto apóstolo hoje em dia, né, que podia aprender com isso. O apóstolo, ele é chamado por Jesus Cristo de pequenino, ele é o menor no reino dos céus. Porque no reino dos céus, aquele que pode parecer o maior, na verdade ele é o menor, porque ele é o que antes serve a todos. E olha só, você pode não ser o cara lá da frente, você não pode ser o cara da pregação, você pode não ser a pessoa que está abençoando, você pode não ser a pessoa, às vezes, que está lá fazendo a libertação, você pode não ser a pessoa que está pregando ou que está cantando, você pode não ser a pessoa de referência, mas se você entender que um copo d'água prestado a essa pessoa, se você entender que uma recepção na tua casa é essa pessoa, é a mesma coisa no reino dos céus do que essa outra pessoa está fazendo. Ei, em outras palavras, com muito menos esforço, você pode receber a mesma recompensa. Basta que você canalize a coisa, a ajuda, o auxílio da forma correta. Você está entendendo isso aqui? Então, quando eu paro, reflito e penso sobre isso, cara, eu penso que a igreja vai ter muita punição para Sodoma e Gomorra. Mas vai ter mais para pessoas imparciais dentro da igreja do que para pessoas que acham que estão salvos. Estar salvo é abrir a casa para um apóstolo, porque quando eu abro a casa eu estou abrindo para o próprio Jesus, para um profeta, para um justo. Justo aqui pode ser visto como cristão, mas na condição de cristão, eu estou abrindo para o próprio Jesus entrar na minha casa. É claro que naquela época era uma decisão muito difícil, talvez nós teremos essa decisão, tem que tomar essa decisão algum dia, que essa decisão era, cara, se eu abro a porta da minha casa, eu posso correr o risco de ser confrontado, de ser enfrentado. Então o que eu quero que vocês entendam é que, na verdade, o Evangelho ele é uma obra completa, onde não deixa ninguém de fora, onde todo mundo interage de alguma forma e na objetividade do propósito se descobre uma capacidade, um poder de reação muito maior do que você sabia que você tinha. Assim como na série, o Evangelho, ele pode ser até que você não acredite, mas ele existe. O reino dos céus pode ser que você não acredite, mas ele está ali. Ele é real, ele existe. Eu acho incrível que a gente é capaz de acreditar e vibrar com uma série que fala sobre um mundo que ninguém vê, mas lá, olha que interessante. Mas a gente não é capaz de entender que o reino dos céus, o mundo espiritual é a mesma coisa. Bom, se você parar para pensar, quando Jesus coloca as propostas dos milagres, ele está colocando as representações desses milagres. Ele está dizendo assim, sabe quando eu purifiquei no 9, ele purifica um leproso. Aí o leproso é purificado, ele está dizendo assim, ei, agora no reino dos céus, quem chega acredita, vai ser limpo, os pecados vão ser lavados, vai ser limpo, é isso. Quando ele cura paralíticos, ele está dizendo assim, o reino dos céus é movimento, é aquele que movimenta você. Quando ele pega e cura cegos, ele está dizendo assim, eu vou te ajudar a enxergar, às vezes você não acredita. Assim como no início, ninguém daquelas pessoas, ou uma ou só ou duas, acreditava no mundo invertido. Depois todos passam a ver, e depois que passam a ver, não precisam mais acreditar. Outro dia alguém disse algo que eu peguei para mim. Eu já acreditei em Deus, hoje eu não acredito mais. Porque eu não preciso de acreditar, eu estou vendo, eu estou conversando, eu estou conhecendo. Então, não é diferente no reino dos céus, no mundo espiritual.
Quando você pega a cura de uma, inclusive, pessoa morta, de um relato de uma menina morta, ele diz, volta à vida, e essa menina volta à vida, ele está dizendo que sem Jesus, sem o reino do céu não há vida. Você pode até achar que está vivendo, mas se você não está no mundo espiritual, no reino dos céus, não há vida. Porque apesar das dificuldades que todos aqueles personagens enfrentaram, teve vitalidade, teve movimentos, de repente estava em um lugar, de repente em outro. Isso é vida, isso há vida em Jesus Cristo, só há vida na palavra de Jesus Cristo. Por isso que ele dá uma palavra e a palavra levanta a menina. Bom, o que eu quero que você entenda é que o Evangelho de Jesus, ele tem a capacidade de recompensar todos, ainda que tenham funções diferentes, na mesma proporcionalidade. Se você parar para pensar, o que esse texto está dizendo é o seguinte: tá vendo quem vai lá e expulsa demônio? Tá vendo porque o reino dos céus é isso? Pregar o evangelho é isso. Às vezes Deus tem que curar alguém para a pessoa entender que a dor física que ela foi curada era só uma representação da dor emocional que o Pai pode curar. O evangelho é isso, é cura. O evangelho é isso, o evangelho é libertação. O evangelho é isso. Isso é o evangelho de Deus. André, eu não sou ativo assim na igreja. Cara, faz alguma coisa por quem é. Porque tu tá ganhando a mesma recompensa. Agora, tem uma história para encerrar que fala assim, de uma senhora que Spurgeon foi visitá-la, e quando chegou lá havia um quadro muito bonito com um papel assim pregado na parede. Ele diz, e essa senhora estava no leito de morte, ele diz para ela: você sabe o que esse papel é? Por que esse papel tá ali? Ela falou assim: o meu patrão me deu, meu ex-patrão me deu, e eu prestei serviço para ele a vida inteira. Eu achei esse papel muito bonito, eu pendurei. Aí ele fala: você sabe o que esse papel representa? Ela: não, eu não sei ler. Ele pega e fala: esse papel é, na verdade, uma herança passando todos os bens dele para você. Aquela mulher morreu à míngua sem desfrutar de tudo aquilo que ela poderia ter desfrutado, porque ela não sabia ler. Sabe o que o Evangelho de Deus me comunica com isso? Muitas vezes porque eu não percebo, eu não sei ler, eu não sei ver, eu não sei perceber coisas como essa que eu estou falando para você aqui agora. Eu deixo de desfrutar, eu deixo de viver de coisas maravilhosas que Deus tem para mim na eternidade, ou até nesse mundo físico. Se eu quero isso, eu preciso de começar a agir em prol de oferecer água para um pequenino. Eu só tenho como viver aquilo que eu creio que pode acontecer. Quando Jesus faz uma dessas curas no capítulo 9, ele fala assim: a tua fé te curou, te salvou. Se eu não tiver coragem, fé de me inscrever numa competição, eu nunca vou chegar ao final dessa competição e ganhar essa competição. Porque eu tenho que ter pelo menos me inscrito nessa competição. Do contrário, é impossível. Eu tenho que acreditar no mundo dos céus, no reino dos céus, no mundo de Deus, no reino espiritual, não é diferente? Eu tenho que acreditar, eu tenho que viver, mas para viver eu tenho que crer nessa palavra que eu estou te dando. Receba a sua recompensa, a recompensa do profeta. Me conta aqui alguma coisa que você já fez, tem feito. Ah, e tem um detalhe, você já parou para pensar que quando você curte, compartilha, comenta aqui, você está também ajudando a engajar, você está fazendo uma oferta, você está recebendo o mesmo galardão de quem está falando aqui. É a mesma coisa. Porque você está falando: não, eu vou compartilhar porque, cara, eu posso não saber fazer, eu posso não conseguir fazer, eu posso não ter ânimo para fazer, mas ele está fazendo, então eu vou compartilhar, porque eu sei que a recompensa vai ser a mesma que ele está tendo. Pega esse segredo aí. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que você desfrute dessa recompensa. Amém?